Boa noite, irmãos, graça e paz. Olá a todos que possam nos acompanhar. Nós vamos iniciar aqui um momento, um tempo de reflexão, a partir de hoje com o tema Falando de Graça. Vai ser favor e merecido, porque a gente não vai cobrar por isso, né? Falando de graça. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou ter o pastor Michel junto comigo e nós queremos desenvolver um tema com os irmãos. Esperar chegando gente aí para estar conosco. O objetivo é a gente, todas as terças, a gente ter esse momento aqui com esse título, Falando de Graça. Porque, na verdade, a gente tem ministrado, né, e mergulhado na mensagem da graça e não deveria ser mensagem da graça, deveria ser a única mensagem, porque o amor de Deus em Cristo Jesus é exatamente o que nós temos de mais importante e a manifestação de Deus em Cristo Jesus, trazendo para todos nós a salvação eterna através do favor imerecido. Nós vamos dar um tempinho aí para nós iniciarmos. Esse pastor Michel chega aí, chega junto à nossa live. E eu quero agradecer a Deus porque nós podemos estar juntos, né? Aqui e já retornamos os nossos cultos ali na vereda. Domingo nós tivemos um culto abençoadíssimo, nós transmitimos pelo Facebook. E essas lives nós vamos fazer normalmente aqui pelo Instagram. Estou vendo aí, está entrando alguns amigos, pastor Sandro Nantes, pastorzão, a Bárbara Santana, minha sobrinha, a 10ª renovada também, não sei quem que está aí responsável pelo Instagram da 10ª, mas sejam bem-vindos. Pastor Michel está aí já, vai entrar conosco. Acredito que sim, deu uma atrasadinha, né, pastor Michel? Vê se chega aí junto e entra conosco. Você está convidado e anunciado aí para estar com a gente. Glória a Deus. Vamos esperar aí. Pastor Davi, como está, pastor Davi? Como está a saúde? Como é que está Brasília aí, pegando fogo? Nós vamos hoje iniciar um tempo, para aqueles que já nos ouvem, né? Todas as terças a gente fazer um momento de live para a gente bater um papo aí. Você pode também entrar com as suas perguntas, nos ajudar a desenvolver os temas que nós vamos tratar. O objetivo é nós falarmos e trazermos o assunto favor e merecido, trazer o assunto graça para a vida prática. E hoje nós queremos falar sobre graça em relação à autoestima, esse assunto tão tratado pelos psicólogos, tratado pelos psicanalistas, tratado pelos pastores também, o pessoal que é coach, que é aí personal trainer da personalidade. Nós queremos aceitar aqui o Michel. Aí, Michel, vê se vai dar certo você entrar. Primeira vez que nós estamos fazendo isso juntos, né? Tá conectando aí com o Michel. E aí, pastor Michel, como é que tá? Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Eu não consigo muito te escutar. Barulho, não? Eu tô aqui no... Não tá me escutando? Estou aqui nesse microfone de lapela. Então acho que eu vou ter que sair um pouquinho. Fica você aí comentando. Tem que pegar o outro microfone. Tá? Vai. Eita.
Tá bom, Escutar. Tá me escutando? tô te escutando, e você? E bem, né? O pessoal também dá para me ouvir? Mas você tá me escutando? Estou escutando você agora. Ah, tá. Então, estava falando aqui do nosso tema dessa noite, e a gente começar hoje com esse tempo, né, que a gente vai fazer de live todas as terças-feiras, pelo menos é o propósito. E aqueles que não nos ouvirem ao vivo, né? Ao vivo você pode participar com a gente. Mas seja bem-vindo aí, Pastor Michel. Dá um alô pro pessoal. Boa noite, gente. Tudo bem? Graça e paz. Graça e paz. Nosso tema hoje é graça em relação à autoestima. Eu queria começar aqui, Pastor Michel, lendo um texto, até que no domingo nós meditamos sobre esse texto de Romanos, no verso 31, mas para falar de autoestima, em relação à graça, que nós queremos aprofundar e entrar, né? E nós temos aqui os tópicos que nós elencamos, vamos ver se a gente consegue desenvolver. Mas eu queria ler Romanos 8, 29, que eu creio que tem a ver com isso. Diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, eu quero destacar aqui, para serem conforme a imagem do seu Filho. Falar de autoestima tem a ver com imagem, com algo que as pessoas se veem, né? E aí nós temos que introduzir, a partir da questão da graça, um pouquinho, nós falarmos aqui desse texto, porque a gente não pode desconectar o texto, né, do seu contexto. O capítulo 8 de Romanos, ele é um dos capítulos mais importantes da carta de Paulo, porque ele já começa com uma declaração, falei domingo, inclusive, né? Portanto, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele vai desenvolver totalmente essa questão da nossa salvação, justamente pela obra que Cristo fez e a não condenação, né? E alguns pontos que ele trata aqui, muito importante, inclusive ele fala que o sofrimento que a gente passa aqui não é para se comparar com a glória obter. E terminando o capítulo 8, né, tem um texto bem conhecido do pessoal, nós tratamos domingo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E depois vai dar prosseguimento aqui nessa questão da condenação, quem nos condenará, quem nos separará do amor de Cristo. E aqui ele está falando de algo que é um tema de bastante polêmica, Pastor Michel, que é a questão da predestinação. Mas a gente não vai tratar disso não, né? Vai tratar dessa questão, nós apontarmos aqui para a predestinação no sentido de sermos conforme a imagem do seu Filho. E aí é o ponto, né, que nós queremos focar em relação à graça. O que nos possibilitou retornar para um plano inicial de Deus para as vidas, e aqui no caso, para conforme a imagem do seu Filho. Cristo tinha problema de autoestima? Com certeza não, porque o temperamento dele era perfeito, né? E não havia pecado em Cristo. Eu tenho certeza que ele tinha muita convicção de quem ele era e qual era a sua missão. Inclusive, o próprio Pedro tentou remover ele da sua missão, mas ele não se demoveu, ele ficou firme, né? E então ele não pode ser classificado como homem, como alguém que tinha problema de autoestima, embora que o diabo, inclusive na tentação dele, tentou colocar isso, né, para ele, né? Se você é o Filho de Deus. Ele tinha acabado de sair do batismo, onde ouviram a voz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Já querendo colocar ali uma dúvida em relação à paternidade de Jesus. Dá uma comentada aí, Michel. O que você acha disso, pastor? Vou fazer que nem esse pastor do Universal. Fala aí, pastor Michel. O que você acha disso? Acho que o pastor Michel está tentando conectar lá. Vou continuar aqui, então. A nossa imagem é algo que, com o passar do tempo,
essa coisa de autoimagem por causa da questão, né, Pastor Michel, acho que saiu aí, caiu a conexão dele. Mas falando da autoimagem, nós temos aqueles que estão no extremo, né, que se valorizam demais. Pastor Paul Washer, inclusive, fala que o homem não seria o problema do homem, o problema de autoestima, mas o problema de se estimar demais, né? Mas nós queremos trazer essa questão da graça para a autoestima, porque é muito importante, né? Nós entendermos que ele nos predestinou para sermos não alguém super belo, bonito, maravilhoso, perfeito, no aspecto terreno, segundo o curso desse mundo, como diz Paulo, mas segundo a imagem do seu filho. A morte dele possibilitou que nós nos tornássemos segundo a imagem do seu filho. Então, eu queria começar aqui os tópicos, para a gente não se demorar muito, ver se a gente consegue desenvolver. Tem bastante tópicos aqui para nós desenvolvermos nessa live. O que é autoestima? Né? A questão da autoestima, se nós formos procurar aí em qualquer dicionário, ela é um tema, né, da forma com que a pessoa ela se vê. Se ela se vê de forma positiva, e quem fala de baixa autoestima, a pessoa que se vê de forma negativa. E aí tem um ponto que eu queria focar, que é a possibilidade do homem se enxergar de verdade. Né? Como que ele vai se enxergar? Existe um conceito chamado alteridade. Né? O Norberto Bobbio trabalha com isso, é um filósofo, e é um tema que é de bastante aplicação, de busca de aplicação, para que as pessoas se autoconheçam. Quanto mais você se conhece, mais você consegue vencer as suas debilidades. E aí, nesse sentido, existem as pessoas, como eu falei, que tem um extremo, que elas se estimam demais, e outras que se estimam de menos e umas de nada. Né? Mas no sentido de se enxergar, o homem tem dificuldade de se enxergar, então ele precisa do outro para falar quem ele é. E então, quando se trabalha nessas terapias, principalmente na psicanalítica ou psicanálise, até onde eu me lembro, né, vai se perceber qual foi a gama de informações positivas ou negativas em relação à imagem que os responsáveis ou aquelas pessoas mais importantes, como os pais, em primeiro lugar, podia ser avós, né? Ou também, deixa eu conectar aqui de novo o pastor Michel, professores, pessoas que são muito importantes na formação da autoimagem, essas pessoas... Ei, Michel, retornou aí, pastor? Caiu aqui a conexão. Aí, eu estou falando aqui em relação ao primeiro tópico, que é o que é autoestima, né? Então, o desenvolvimento da autoestima está completamente ligado ao que nós entendemos, a forma com que a pessoa se enxerga e como que ela foi vista pelos principais da sua casa, da sua família, né? Ou as pessoas mais importantes que vão atribuir a ela valores, positivamente ou negativamente. Agora, a construção dessa autoestima, a gente tem visto que nós vivemos aí acho que muito difícil um tempo em que se focou tanto o eu, né? Nós conversávamos hoje à tarde, no período que esse conceito de eu, né, não era nada quase divulgado, porque era tudo ligado a famílias, a estamentos, a tipo até inclusive, né, castas, mas mais a questão do coletivo do que do individualismo. E essa questão do individualismo, voltando para o ponto de quanto o homem se enxerga, ele era muito assim ligado àqueles parâmetros, aqueles moldes, né, de quem as pessoas eram em relação àquela sociedade que ela fazia parte. Se era um bom pai, se era um bom trabalhador, um bom artesão, se era um bom, vamos dizer assim, alguém que fazia parte do clero, fazia parte da monarquia, se era um bom governante, né? Mas essa coisa do eu mesmo, bem mais da
idade da pós-modernidade, se eu não estou enganado, né? E aí vocês podem me ajudar aí. O pastor Zac Cabral, que está aí, também pode nos ajudar falando alguma coisa, comentando. Mas eu quero focar o ponto em que o homem, ele ou se muito estima, se autoestima, ou se superestima, ou ele pouco se estima, né? Mas a questão da autoestima em si, que é o primeiro tópico que a gente está tratando, é como a pessoa se vê, né? A estima que ela dá a si mesmo. E eu estou dizendo que é atrelado à questão da formação, da visão que ela constrói de si a partir das pessoas mais importantes. E nunca se viu, eu ia falar, que nem aquele outro político falava, nunca na história desse país, né? Nunca na história se viu o homem precisando tanto dessa valorização. Por quê? Porque a estima, ao que tudo indica, a maior parte das pessoas tem uma estima muito baixa. Elas se veem de forma muito negativa. Elas talvez tenham sido fruto de um processo de muito massacre, né, da personalidade. E aí gera o outro extremo. Agora, nós conversávamos hoje à tarde, pastor Michel, que essa questão é importante, né, porque as pessoas, elas talvez possam até ter essa coisa tão ruim acerca de si mesmas e até se revoltam com isso, mas normalmente a pessoa se vê como boa. E aí nós vamos entrar naquele ponto que a gente quer falar sobre a total depravação. Vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Mas essa questão da autoestima, eu estou olhando para a formação com que a pessoa se vê. Eu digo formação porque é importante o outro, o que o outro diz de si, e aí como um filho vai se ver em relação aos outros, é o que ele recebeu dos pais, recebeu das pessoas mais importantes, e como que ela vai constituindo essa personalidade, fracassos, sucessos, né? A adolescência traz muita confusão, muito conflito em relação a isso. Mas aí outro tópico que eu coloquei nós devemos ter autoestima em relação à questão, né, da graça, né, de estar sendo formado em relação à imagem de Cristo, como Paulo fala, ele nos predestinou para sermos conforme a sua imagem. E eu, nesse tópico eu quero passar, o pastor Michel, mas em relação à autoestima, você tem alguma coisa para falar aí? O que é autoestima? Não sei se cortou alguma parte, não vi, mas a questão que fica a partir desse conceito da graça, e eu não sei se você tocou nesse assunto, mas a autoestima é algo que nós devemos buscar, que nós devemos ter. Esse é o segundo tópico, pode partir daí. Daí a gente comenta. É, considerando que a nossa dignidade, nós devemos buscar a nossa dignidade em Cristo, como que fica a nossa autoestima, essa coisa de estimar a si mesmo? É uma necessidade, de fato? É um engano da sociedade pós-moderna? Ou está ali no meio termo, um equilíbrio, nós devemos, na verdade, somente reformular o conceito? Como que ficou, então, esse conceito de autoestima, mas de uma maneira correta ou saudável, a partir da perspectiva cristã? Então, eu estou fazendo relação com o texto que fala que ele nos predestinou para sermos conforme a sua imagem. Então, seria autoestima, autoimagem, e aí a definição de autoimagem é só construir, né, um pensamento como que a pessoa forma a visão que ela tem de si mesma. E daí aquele ponto que nós conversamos, que por mais que ela possa ser até massacrada nesse sentido, e a pessoa ter baixa autoestima, e para quem está entrando agora, nós estamos falando de autoestima em relação à graça, né? A graça, ou melhor, a graça em relação à autoestima. Então, nosso tópico é Cristo, a imagem dele, aquilo que ele é e o que ele quer que nós nos tornemos. Então, o assunto autoestima é um dos assuntos mais comentados, né? Mais trabalhados pela psicanálise, pela psicologia, pelos terapeutas, porque a partir do que a pessoa, como ela se vê, né, ela tem o desenvolvimento dela na sociedade que ela está inserida. E o que nós vemos é que as pessoas têm muito problema com autoestima. Por mais bonita que ela pareça, às vezes tem mulheres muito lindas, homens muito bonitos, muito bem trabalhados, né, assim, esteticamente, e às vezes se sente muito
muito incapaz, né? Muito vamos dizer, a estima da pessoa, a forma com que ela se enxerga é muito ruim. E aí, se nós vamos direcionar já para a questão da graça, a pessoa deve ter autoestima. Bom, não é que deve ter, né? Eu acho que essa é uma coisa que é super importante no sentido de que parece que como ela se enxerga é como ela se comporta na sociedade, até em relação à própria questão de trabalho, de perspectivas de alcance de conquistas, e isso interfere porque tem a ver totalmente ligado ao psicológico da pessoa. Então nós vamos apontar que é possível a pessoa ter cura nisso, uma transformação, não da forma, não é isso, pastor Michel, com que tem sido trabalhado, que é aquela coisa de olhar mais para si, porque a partir da perspectiva da graça, a ideia é olhar para ele para ser salvo, entendeu? Não é isso? Sim, sim. É, Então, a, a- pode falar. com- partindo dessa perspectiva, que fica, na verdade, a pergunta que se levanta é essa necessidade que nós temos, ela é em si algo que nós devemos continuar alimentando, que pode ser natural, saudável e não apenas um engano, uma ilusão, Aham. entende? Como, Aquele, como, enca- como que fica, como que nós encaramos essa necessidade? Porque a gente está olhando para Cristo, atribuindo a nossa justiça apenas pela justiça de Cristo. A gente vai chegar lá ainda, né, nesse é, raciocínio. o pastor Zac colocou aí, nesse caso seria heteroimagem e heteroestima. Se estes prejudicados são atribuídos, se esses predicados são atribuídos por Cristo, né? Exatamente, pastor Zac. O que nós queremos chegar é nessa questão da autoimagem, porque o texto que nós tratamos, que eu peguei aqui para a gente comentar, a graça em relação à autoestima, e aqui o Romanos 8, totalmente a ver com a questão da não condenação, e a autoestima acho que tem muito a ver com essa coisa de culpa que a pessoa sente por não alcançar aquele padrão. Então se colocou que seria heteroimagem e heteroestima. É, É uma relação na interação, né, a do interação. sujeito com o que não está, não é ele mesmo, mas com o mundo externo, inclusive nesse caso, com Cristo. Eu falei até do Norberto Bobbio, a questão da alteridade, né, de como que a gente separa o nosso eu do outro. E normalmente essa coisa da estima tem muito a ver com se comparar, ou quando um pai, uma mãe, um responsável pela formação emocional da pessoa compara, por que você não é como teu irmão, né? Aí atribui qualidades. Mas aqui os predicados que o pastor Zac coloca atribuídos por Cristo. Então, é em Cristo, pastor Zac, que nós vamos focar. E daí a outra questão, que seria a outra pergunta, pastor Michel, existe autoestima prejudicial ou falsa? Vamos caminhar nessa linha de pensamento, né? Será que daí, em relação à imagem de Cristo, se nós focarmos muito no aspecto mais aqui, né, terreno e dessa formação até já caída da imagem do homem e a comparação com caídos e não com o perfeito que é Cristo, e daí não no sentido de sentir-se inferior a Cristo, mas se apropriar dos predicados que nele nós podemos ter, então sim, eu acredito que existe uma autoestima prejudicial ou falsa. O que você acha? Acredito que a autoestima pode ser falsa em dois sentidos. No sentido de que você está atribuindo a si mesmo valores que não são de fato seus, ou você se vê do modo como você não é, e é nesse sentido que eu acho que é muito importante a gente ressaltar a depravação total. Às vezes você se baseia nos seus méritos que na verdade você não tem. Se você tivesse, poderia até se basear neles. Mas quando você não os tem, como é que você vai se basear numa coisa inexistente? É uma ilusão nesse sentido. O outro aspecto é que essa autoestima,
também pode ser uma ilusão quando você não tem os conceitos do que é estimável, do que deve ser estimável, do que deve ser admirável, louvável, bom. Então, Então, são eu conceitos a partir da nossa própria vivência. E quando nós falamos de salvação, né, pela graça, e a gente imerecidamente criou a possibilidade de nós termos o retorno para Deus através do novo vivo caminho que é o Senhor Jesus, então aí o fundamento e a base não seria o que as pessoas normalmente procuram, divulgam, ou elas estão até dando curso sobre isso. Então, os predicados que a pessoa está procurando tem muito a ver com uma realidade totalmente distante da pessoa de Cristo, né? E na pessoa dele, pelo favor imerecido, pela não condenação, pela dádiva da não condenação, nós temos a possibilidade de termos tudo, né? O que ele conquistou para nós naquele ato lá da cruz. E aí, como ele é o modelo, ele é o novo Adão, nós temos então uma nova perspectiva do que do que são valores, do que são predicados, do que seriam então seria de verdade o patamar a ser alcançado. Porque se ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho, a gente precisa deixar a falsa autoestima ou a autoestima prejudicial para daí focar naquilo que seria uma construção da nossa imagem, não, né, olhando para si, porque seria um encontro com total imperfeição, mas olhando para ele. E a possibilidade de nós termos ele como o nosso referencial, não nós nos tornarmos por nós mesmos igual ele, mas porque ele já nos tornou, né, quando ele nos trouxe para ele. Quando ele nos absorveu para ele, aqueles que se entregam. Inclusive, a gente entende que é um processo de morte e um processo de ressurreição. Então, agora, na possibilidade de sermos conforme a sua imagem. Então, a falsa autoestima, a falsa imagem, né, essa estima prejudicial, ela então ela está concentrada para onde você está olhando. O modelo que você tem é você, o teu pai, ou aquela pessoa que você está ali se comparando, e não o Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus possibilitou é que nós sejamos realmente conforme a sua imagem. a verdade também é que essa autoimagem que a gente gosta de ter, gosta de criar, pensar em nós mesmos, né? Quem sou eu? Nós gostamos de ter essa definição, mas isso é falso também, é uma ilusão, porque nós não temos uma autoimagem fixa, sólida. Imutável é Deus. Nós somos uma massa em construção, disforme, deformada, na verdade, e não temos essa autoimagem que nós gostaríamos de ter. Então a gente constrói um amor por nós mesmos baseado em conceitos muito frágeis. Agora, se considerando naquele aspecto que eu estava dizendo sobre o que é digno ou louvável, admirável, como é que nós sabemos? Quais são os nossos parâmetros? Nossos parâmetros são os parâmetros da Bíblia e são os parâmetros que nós atribuímos a Deus. A revelação de quem é Deus, a revelação de quem é Deus em Cristo Jesus, o caráter de Jesus. Então, aquilo é o louvável, aquilo é o admirável, aquilo é o parâmetro. Se a gente começa a se aproximar de Cristo, né, e como se fosse por um espelho, analisando esses parâmetros e tentando encontrá-los em nós mesmos, dessa forma crua, e fazendo apenas isso, o resultado é triste. Você percebe que você não é nada admirável, nada louvável, nem Tá, estimável. vamos entrar no ponto de que
para as pessoas se compreender, porque essa falsa autoestima pode distanciar e pode camuflar, pode fazer com que a pessoa ela não aceite uma coisa que é real, né? Para falar de graça e salvação de Jesus, a morte dele e o que ele atribuiu para nós, é preciso que se entenda que existe o conceito da total depravação do homem. Como nós estávamos falando, a imagem, então, para quem está entrando agora, nós estamos falando de a graça em relação à autoestima. E se existe uma autoestima falsa, tal, para quem está chegando agora, se nós devemos ter essa autoestima e aonde que nós devemos procurar isso. Aí vamos entrar naquele conceito do veneno, total depravação. O homem lá em Adão seria, vamos comparar daquela forma que você falou, né, de um copo de água, onde se pinga, sei lá, 10 gotas de veneno. E o veneno, no caso, é o pecado, é a total depravação. Aquele homem puro que foi criado por Deus, né, não adianta falar que ele tem veneno nele, porque toda essa água se contaminou por essas 10 gotas de veneno. Talvez uma gota só já contaminaria toda essa água para não tomar. Mas a total depravação é como se essa água toda se tornasse veneno. E aí em Cristo a possibilidade de extrair esse veneno que é o pecado, porque Paulo fala lá no capítulo 6 de Romanos que Cristo matou o pecado no seu corpo, condenou o pecado no seu corpo. Então ele absorve para ele a nossa imundícia, o nosso pecado, toda essa depravação, né, para morrer inclusive no seu corpo. E o que ele dá para nós? Ele dá a sua justiça. Por isso que o texto fala: buscai, pois, primeiro a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso lá em Mateus 6,33. Em Romanos 10 vai falar que o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. Então essa justificação e essa justiça, Paulo fala, a fim dele ser justo e justificador de todo aquele que se apega a ele. Então é preciso que as pessoas saibam que por mais que um curso, para quem não está em Cristo, um curso de coach, de reformulação de conceitos, terapia, tratamento que for, não vai conseguir resolver o problema, porque inicialmente o problema é total depravação. E como você falou, então não há beleza, né? Não há beleza nesse homem, porque por mais que externamente alguém possa até dizer, como aquela mãe que vê um filho que não é tão bonito, ela fala, você é o lindinho da mamãe e tal, né? Mas a depravação interior, e aí nesse sentido a autoimagem, ela pode ser camuflada e ela pode ser enganada. E aí nós vemos que a prova disso é que as pessoas têm que recorrer de novo a alguém que dê a ela esse valor para que ela seja totalmente insuflada, pelo menos de 6 em 6 meses. Tem pessoas que no momento todo dia precisa escutar palavras de afirmação para elas não se sentirem mal, porque na verdade aquele remédio que estão dando para ela, para sua autoestima, é um simulacro, não é algo que resolva, né? É uma máscara, é uma maquiagem que estão fazendo, não é isso? É que a gente sempre está nesses dois extremos de ou querer melhorar a nossa imagem, né? Para que nós possamos nos estimar, para que nós possamos nos sentir bem conosco, ou a gente está olhando para nós e nos enxergando já de forma boa. Os discursos de autoajuda, eles vão nesse sentido. Ou eles dizem que não, você é vencedor, você é lindo, você é um filhinho cheiroso e tal. Ou eles vão no outro sentido de não, você ainda não é tão cheirosinho, mas você pode chegar lá, é só você fazer isso, é só você fazer aquilo e tal. E os dois são falsos. Um camarada, ele é evangélico, ele faz a terapia no reverso, né? Ele fala que o cara é um porcaria, você tá assim porque você é covarde. Então ele já entra pelo contrário, né? Uhum. Ele faz terapia aí nos cursos dele.
Ainda é um pouco melhor, porque é verdade, Sim, nesse você sentido não é. é cheirosinho, você é um ser depravado e ponto final. Então, pelo menos ele parte de um pressuposto verdadeiro. O problema É, é que a cura, né? A solução para esse problema já é um pouco mais complicada. Mas é, a maioria dos discursos, inclusive, geralmente na autoajuda, mas está presente nas músicas evangélicas também, é uma ideia assim de querer de querer mais elogiar as pessoas, né? Fazer com que elas se sintam bem, colocá-las para cima. Ah, não se sinta assim, levanta a cabeça, você é vencedor, mas você é vencedor através de quem? Através de quê? Você é aí que tá vencedor o, aí que tá o ponto. Ela recebe palavras de afirmação, Uhum, mas acho que essa destruição da estima, ela está totalmente ligada a uma raiz que é a total depravação. E se ela não for confrontada com essa total depravação para ela ver o valor que Cristo tem e o valor que Cristo está querendo atribuir a nós, que teria a ver até com a questão da santidade, da regeneração dessa imagem de forma perfeita, de forma correta, de forma mais efetiva. Porque parece que esses cursos, essas terapias, essas coisas ajudam, a pessoa fala de si, a pessoa consegue compartilhar, mas efetivamente não resolve. Mas é impressionante como quando a pessoa ela ela recebe, né, o favor imerecido, ela recebe o presente da graça e ela, inclusive, não se sente mais culpada por não ser aquela pessoa feia, aquela pessoa pecadora, aquela que, inclusive, a religião atribui, né, para a pessoa que ela tem que voltar lá também nesses cultos para receber. Os cultos acabaram virando culto de autoajuda, né? Então as pessoas gostam de uma música que toque, faça elas chorar. E não estou criticando isso, mas assim o processo que é feito é para elevar a estima da pessoa, mas só naquele momento, naquele domingo ali, naquela reunião. uhum. E aí, de repente, na semana, ela já passa a desmontar, porque ela não tem o que é efetivo, que é o que Cristo conquistou para nós. E eu vou lembrar o texto de novo, que ele nos predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho. Olha que coisa tremenda. Aos que ele chamou, também predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E a beleza de Cristo, a santidade de Cristo, a bondade de Cristo, o amor de Cristo, né? Toda a justiça, a perfeição do Senhor, que daí vai muito mais do que imagem externa, mas uma coisa realmente do interior, que a pessoa tem que aceitar, é a depravação total. Eu sou totalmente depravado, totalmente veneno, não tem água pura em mim mais, não adianta querer me enganar, e a única solução Não, é o que Cristo fez. não é que você peca, você é o pecado. Aí é falar de não falar de ações, mas falar de natureza, né? Natureza. E não é assim que não existem coisas boas no ser humano. A gente vê tanta gente fazendo coisa boa, tendo sentimentos bons. Por exemplo, você vê uma mãe, o seu recém-nascido. Mas como é que você vê maldade naquilo? Como é que você vê maldade numa mãe segurando um recém-nascido e beijando o seu filho? Não. A questão é, existem sim os lapsos, a imagem de Deus na natureza inteira. A questão é que cada partícula do ser humano está contaminada com a natureza caída. Cada partícula dessa água, desse copo de água, está contaminado com veneno. Então, tudo que a gente faz está carregado com a nossa natureza pecaminosa, quem nós somos. E esse pecado, não a partir de Cristo, mas o homem sozinho, esse pecado é o homem. Essa natureza pecaminosa é você, é o seu eu. Você lembra que eu coloquei aquela frase não sei se você lembra, eu coloquei no meu Face aquela frase de Martinho Lutero, Cristo, eu sou a tua justiça e você é o meu pecado, né? Quando há a troca. Aí teve uma irmã que falou assim: "Ô pastor, explica essa frase aí".
né? A gente tem comentado o texto de 2 Coríntios 5:21, aquele que não tinha pecado, né? Deus o fez pecado. Mas como que Deus o fez pecado? Pegando o gancho que você está falando aí. Porque eu sou pecado e tudo que é meu naquele momento, ele possibilitou que fosse jogado nele. Ou melhor, Deus moeu o seu filho, transformando eu, que sou o pecado, transformando o filho dele em pecado. E o que ele deu para mim pela graça? Que eu me tornasse justiça de Deus. Não é isso? Sim. Através da dignidade, como o Clécio estava falando dessa heteroestima, eu creio que pode ser, a gente pode fazer um link aqui, que é a partir da estima que Cristo, Deus tem por nós, através de Cristo, que deve estar firmada, então, a nossa autoestima. Então, a nossa autoestima, essa heteroestima, é o que é? É a estima que Deus tem de nós. Então, onde que a gente busca qualquer estima sobre nós mesmos? Na declaração que Deus está fazendo da gente. Eu não entendo, por mim mesmo eu não sou bom, mas Deus está me declarando bom. Deus está me declarando justo por causa de Cristo. Então, eu acho que há um problema quando as pessoas querem focar muito a questão da total depravação, mas não em relação à verdade que é essa afirmação, mas aquela coisa de trabalhar uma destruição, né, do homem o tempo todo, focando só o pecado e não falando do que Cristo fez por nós. Você foca só o problema e isso não gera nenhuma solução. Exatamente. Aí que está a questão do tirar a poeira do evangelho e trazer o evangelho para o evangelho verdadeiro. E daí, quando se fala de evangelho verdadeiro, a gente vai para aquela referência de Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 1, que ele fala: eu digo para vocês que se alguém pregar um outro evangelho, que seja considerado maldito. Ele repete isso, é tipo assim uma dupla maldição. Porque ele estava tão indignado com aqueles que queriam perverter o evangelho, levando os homens às obras da lei, levando os homens à questão da circuncisão e do cumprimento da lei, para daí eles se tornarem, né, eles poderem se enquadrar em Cristo. A mistura da lei e da graça, ele fala que esse não é o evangelho. O evangelho que Paulo pregava é o evangelho da graça, é o evangelho do favor imerecido, da total dependência dessa justiça atribuída a nós, inclusive que daí resolve esse problema da estima do homem. Porque se eu olhar para mim como aquele pessoal, nós comentamos, ali no deserto, foi picado pelas serpentes, se eles olhavam para a ferida deles, eles, olhando para eles, eles morriam. Se eles olhassem para a serpente, né, que daí eles estão vendo o pecado deles lá, estão vendo a maldade deles lá e o veneno lá, eles então eram sarados. E Cristo fala isso, né? Que como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem vai ser levantado, e daí essa coisa de entender a total depravação, mas que está lá, foi jogada nele. E aí acontece o processo da substituição, o processo de Cristo absorver o nosso pecado e dar para nós a sua justiça. E aí o efetivo resolver dessa questão, né, do pecado do homem. O pastor Michel, se entrar na questão lá da coletividade e do individualismo, fala aí para nós. Existe uma teoria, né, de que o coletivismo é a nossa sociedade, principalmente aqui no Ocidente, foca no individualismo. Nós somos individualistas, na nossa cosmovisão é individualista. E a gente não tem muito senso mais de coletivo como existia na Idade Média. Isso se perdeu a partir do iluminismo, do antropocentrismo, quando a gente começou a colocar o homem no centro, e isso foi evoluindo cada vez mais. Mas eu acredito assim, que parece, pelo menos, mais saudável, ainda que não seja a solução, que a gente tem uma visão mais coletiva, mais o todo, que focando o coletivo, focando a comunidade, o grupo. Isso é muito mais saudável do que focar o eu.
ainda que isso não seja a resposta. Parece que as sociedades que viviam assim eram, principalmente quando o cristianismo estava em voga, não tinha surgido ainda o iluminismo, isso, isso freava um pouquinho mais essa loucura que a gente está vivendo hoje em dia. Mas ainda não é a resposta. Só que era um estágio um pouquinho mais evoluído, porque a gente já não estava, a gente não estava focando o eu. Não, a gente estava focando a nossa profissão, o que a comunidade exigia da gente, o coletivo, o todo. Isso já era um grau mais elevado, mas qual que é a resposta verdadeira? Não é nem focar no eu, nem focar em algo externo como uma resposta humana que a gente dá para esse problema, mas é focar em Cristo. Sim. Somente em Cristo. E Cristo é que nos possibilita uma visão coletiva genuína, né? Uma visão coletiva mais profunda, honesta, sincera e possível, É como o corpo de Cristo daí, né? como E a corpo forma de Cristo. que enxerga. Mas A nós gente falamos, vê. Ah, a gente falou lá sobre a questão de, embora, né, que exista essa questão de corpo de Cristo, mas existe a relação do Deus pessoal com cada pessoa. Isso aí não se perde, né? E é, até, eu até via o processo que Cristo fez, porque nós temos acesso a Ele. Ele tem acesso a tudo, né, na sua total imanência, ainda que transcendente, mas nós temos essa possibilidade de ter o relacionamento com Ele a partir do que Cristo fez por nós. eu fiz esse questionamento porque para mim eu não sei se as pessoas, se eu fui o único que pensei isso, ou na verdade é uma dúvida que todo mundo tem. Qual que é o objeto do amor de Deus? O objeto do amor de Deus é Cristo, é o homem através de Cristo, porque eu sinto assim que se o objeto do amor de Deus não for eu mesmo, então eu não participo da história. Eu estou ali como um mero figurante. A, esse coletivo, esse eu coletivo nosso, do corpo de Cristo, ou da noiva de Cristo, elimina a relação pessoal e a nossa individualidade, a nossa constituição como indivíduo. Você acha que sim ou não? Ó, eu creio que eu já cheguei um pouquinho numa solução, mas entrando um pouco mais nesse problema, tem muitas religiões que pregam essa ideia de que nós, conforme vamos evoluindo, vamos chegar a atingir o nirvana ao ponto de o nosso eu vai deixar de existir, porque a gente vai se perder no todo, se perdendo no universo, né? Ou se fosse uma ideia dessas cristã, se perder em Deus, e a gente vai deixar de ter essa noção do eu. E daí Que, é o contrário desse relacionamento pessoal de Deus conosco, né? sim, parece que é uma ideia pagã. Não tem nada na Bíblia, nas Escrituras, que nos leve a concluir algo assim, ainda que seja tentador essa ideia, seja um pouco atraente. Tá, mas você quer ressaltar e focar que sim, existe, embora, né, Cristo, na verdade, é o objeto do amor do Pai, nele estão concentradas todas as coisas, porque agradou a Deus convergir todas as coisas nele, mas ao ser resgatado, ao receber a justiça dele em mim, é possibilitado o relacionamento individual. Não no individualismo, que já seria uma doença, mas o relacionamento individual de Deus com cada um de nós. Eu creio que sim. A ideia que eu tenho, na verdade a gente conversou sobre isso à tarde, né? É que, na verdade, quando a gente olha para Cristo, quando a gente começa a focar em Cristo, aí começa a surgir qualquer possibilidade de um eu, qualquer possibilidade de um eu verdadeiro, quem nós somos de fato. Porque a nossa
identidade só aparece quando nós estamos em Cristo. A nossa identidade só é possível através de Cristo, porque sem Cristo a gente está completamente perdido numa mistura, numa depravação, numa deformação do eu que, que se torna, até falar que existe um eu, é uma coisa que é problemática. Porque não foi desenvolvido, daí no caso, a potencialidade de cada um, né? Porque embora exista essa comunidade, que é a identificação da natureza humana, o homem como, né, identidade, ser humano, acredito que em Adão, na própria Eva, existia a possibilidade de desenvolverem as suas potências individuais. Tanto que isso se preserva, é claro, você vê as particularidades de cada um e as particularidades de cada temperamento, de cada personalidade mesmo, só que está tudo muito turvo. Estava sem Cristo. As pessoas estão sem Cristo, elas estão totalmente misturadas nessa depravação total e se tornaram pecado. E o que é pecado? O pessoal já pensa em ações, né, pecaminosas, mas exatamente essa coisa do homem estar num outro propósito que ele, né, aceitou para si, trazido pelo nosso tentador, e aí ele errou o alvo. O alvo dele é brilhar, né? A glória de Deus brilhando na criação, ele como coroa da criação, a gente entende assim. E daí nesse negócio de coroa da criação, que é um conceito muito válido, o homem está acima da criação no sentido geral, porque conforme a sua imagem e semelhança o criou. Aí a imagem e semelhança de Deus, no sentido de todas essas potencialidades, em Cristo há possibilidade, e aí vem, no caso, Gálatas capítulo 5, que é ali o fruto do Espírito. A possibilidade. Inclusive, nós comentamos, por exemplo, o maior mandamento, né, que ele colocou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não, em João 13, ele colocou amar uns aos outros como eu vos amei. E essa possibilidade, e vou citando textos, né? João 15, nós estamos na videira, e aí a possibilidade de nós desenvolvermos essas potencialidades individuais. E aí, no caso, eu não sei, a gente não vai alcançar isso aqui, mas como corpo de Cristo, como igreja, Paulo fala da multiforme graça. E no corpo, o corpo, aquela comparação que ele fala, todos somos importantes, nós estamos sendo construídos e construindo, né, o templo para Deus. Então o olho não pode falar, eu não sou coração, então não sou tão importante, o coração falar que é mais importante, o pé, a mão, né, nós somos um corpo, estamos todos conectados, mas nós temos sim as nossas funções individuais e a possibilidade em Cristo de desenvolver isso. Daí voltando para a questão de autoestima e voltando para o ponto, né, que é a partir dele a possibilidade de desenvolver os verdadeiros predicados, como o pastor Zaco colocou. Sim, sim. E é um contraste interessante, então, porque... comentasse que a gente caminhando aí para terminar, para quem está entrando agora, nós estamos falando, tem que reviver, né? Estamos falando de graça em relação à autoestima, e se a gente tem que ter autoestima, qual autoestima que nós temos que ter? Nós estamos convergindo para aquela autoestima que parte da pessoa de Cristo, e a possibilidade foi a morte dele. E o texto que eu estou tratando aqui, Romanos 8, 29, que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então o foco não sou eu, não é o parâmetro até com quem eu me comparo, seja ele para mim perfeito ou imperfeito, mas aí eu tirar o foco desse outro, tirar o foco de mim e depois do novo nascimento, é claro, eu focar Cristo e acreditar que é a nossa fé, crer que
houve agora a possibilidade de eu me tornar segundo a imagem do seu filho. Daí essa é a verdadeira estima que a gente deve desejar. Então, tem um tópico aqui que nós colocamos, que é a questão de Cristo ser a nossa dignidade. A verdadeira dignidade para nós, a verdadeira autoimagem perfeita, que soluciona tudo, é exatamente a dignidade de Cristo atribuída a nós. Ok? Fechou. Fechou. Comenta um pouco sobre... É, a dignidade atribuída, né? A justificação, a forma como Deus olha para nós agora e nos vê como justos, isso é incrível. Só que isso só é possível através de Cristo. Então, se a gente começa a focar no comportamento, a gente se distancia disso. É aquele o simbolismo da serpente, simbolismo de Pedro andando em cima das águas. Sim. Se a gente deixa de olhar para a justiça de Cristo, a gente começa a pensar no nosso comportamento, em melhorar, e nisso, naquilo. É incrível isso, porque parece que é o oposto do que a sociedade vem trabalhando durante todo esse tempo. Mas é o oposto. Porque Então, a solução é o homem acreditar que ele é bom, que ele faz, que ele acontece, que ele tem condições. E é claro que existem pessoas que têm muita força nesse sentido, que têm uma autoimagem assim fantástica, aqueles homens e mulheres que não precisa que tenha a palavra de afirmação. Pode até ter alguns momentos em que a pessoa dá uma vacilada nesse sentido, mas normalmente ela tem como diz o Paul Washer, ela se estima tanto que ela não precisa que outros fiquem falando para ela, você faz, você acontece. Precisa de lauréis, de palmas, precisa de haja um tipo de reconhecimento, mas eu acho que ela olha e fala assim, mas você não é a pessoa que pode me dar, pode se tornar meu fã, que parâmetro que você está usando? O meu parâmetro é muito mais elevado. Agora, isso, na verdade, é a arrogância, a prepotência, né? Aquela coisa mais ligada àquele orgulho, que já é uma deturpação disso. E isso não resolve, porque essas pessoas normalmente se perdem elas se sentem tão, não dá para usar aquela palavra, né? Ou dá para falar fodão, né? O cara se sente tão máximo que ele acaba pisando nos outros, ele não vai viver a questão mais importante, que é amar o próximo como ele nos amou. E aí, João, 1 Epístola 3,16, fala de dar, assim como ele nos amou, nós devemos amar o nosso irmão e dar a nossa vida por ele. Então, essas atitudes que seriam mais conforme a imagem do Senhor Jesus, não dá para encontrar nessa coisa de ficar insuflando o ego, elogiando. E eu não estou dizendo que não há pessoas, não existem pessoas que precisam de uma vitamina nesse sentido, que elas ouçam que elas não são aquilo que elas estão achando que são, porque daí já é o outro lado, até vamos colocar, do nosso inimigo, de massacrar a pessoa e usar pessoas para serem massacradas. Mas a solução não está nisso. A solução inclusive, é total depravação, olhar para o que Cristo fez na cruz, como a serpente que foi levantada, e ver que o veneno está saindo de mim e sendo transmitido para ele. E o que vem dele para mim? O que vem dele para mim é a cura, é a perfeição, é o veneno sendo extraído daquela água, para eu me tornar, então, o que ele projetou que eu venha a ser. E daí, o último tópico aqui que nós colocamos, que é a nossa identidade pessoal, você já mencionou isso, só aparece através de Cristo, mas é uma identidade, segundo Romanos 8, 29, para sermos conforme a imagem do seu Filho. E daí você vê que eu tenho falado nas nossas ministrações, que se eu ficar falando dos problemas e dos assuntos, dos temas que eu como indivíduo gero na sociedade, Cristo diz... Alô? Voltando aqui para a gente
poder terminar. O vídeo só pode ter aí 1 hora, acho que, né? Acho que a gente encerrou 1 hora de vídeo. E para a gente fazer um fechamento aqui, Pastor Michel, não vai dar nem para compartilhar. Mas aí o Marcos entrou agora, a Maricele, como é que está esse Rio Grande? O pastor Michel, é só 1 hora que dá para fazer de vídeo? Daí eles cortam? No Instagram é só 1 hora. Então, nós estamos certos, né? Mas só para fazer um fechamento aí, para quem estava nos assistindo, essa parte, não sei nem se a gente compartilha, mas a nossa identidade pessoal, então, ela só aparece através de Cristo, né? Nesse resgate, nessa atribuição, nesse retorno que veio dele para nós. Ah, eu estava falando, né? Que se no púlpito eu ficar falando das falhas, dos pecados, ou tratando de assunto, ou dando receita de que, se você deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, se você melhorar nisso, melhorar naquilo, você vai vencer na vida, você vai conseguir conquistar o que você quer, e eu fico só tratando das coisas negativas do homem, do ser humano, e eu não vou encontrar essa identidade que Cristo tem para mim. E o resgate e a transformação, né, de uma visão correta do que eu posso ser nele. Não é isso? E nesse sentido, a questão da baixa autoestima é um medo que a pessoa tem de ser feia, de errar, de falhar, de ser o oposto de uma pessoa admirável, né? Uma pessoa que... Então, mas tudo firmado no eu. Se você segue por esse caminho, e as pessoas que estão presas nessa baixa autoestima, que precisam de um elogio, precisam ser alimentadas através das emoções e do que elas sentem sobre si. Eu acredito que alimentar esses sentimentos é um veneno. Porque quando a pessoa entende que a dignidade dela está somente em Cristo, inclusive agora, os erros que ela comete não importam. Elas importam em questão apenas de consequência. Tem que corrigir o que você fez de errado para sanar os problemas aqui, equilibrar a sua vida. Mas em relação à sua dignidade, em relação a quem você é, a estima que você tem, isso deve ser firmado apenas em Cristo. Então, agora, se você realmente assume isso, você não tem mais medo de errar. Você não tem mais medo de ser ruim, de ser feio, de ser rejeitado, porque o seu eu agora está firmado apenas no eu de Cristo, na dignidade de Cristo. Sim, porque a minha questão com Deus, como Paulo fala, Cristo é a minha paz com Deus. E aí, quais são as bênçãos advindas, né, da morte de Cristo para mim? Se foca muito no espiritual. Eu ganhei a vida eterna. Mas vai muito além disso. Quando nós estamos falando sobre a graça em relação à autoestima, o foco daí é a dignidade de Cristo que foi dada a mim. E isso possibilita, né, eu em paz, eu descansadamente, pela ação inclusive do Espírito Santo e do fruto do Espírito, eu ir desenvolvendo, né, as minhas potencialidades e as potencialidades que ele projetou para que eu tivesse. Porque o homem realmente ele foi criado, né, por exemplo, a capacidade cerebral. A gente usa nem 10% da capacidade cerebral. E naquele filme Lucy, né, que ela atinge os 100%, ou a possibilidade de uma pessoa atingir 100%, o que ela se tornaria? Né? Então, tem condições do homem ser muito melhor do que o que ele é? Tem, mas o remédio que tem sido dado é ele resolver essa autoimagem, ele descobrir, né, os seus erros e falhas, ou seja, o foco é ele mesmo, em vez de ser Cristo. E quanto mais a gente olha para a gente, mais a gente vai mergulhar
eu tenho muita certeza disso nesse sentido, que a coisa do autoconhecimento é desconectado, e daí autoconhecimento tinha que ser só para a questão da total depravação. Porque se eu ficar colocando, né, tentando pegar grãozinho por grãozinho do que eu tenho de ruim, aí o cara vai querer se matar mesmo, a pessoa não vai querer viver porque ela só vai encontrar coisa ruim. Ou ela pode encontrar coisas boas nela que não são verdadeiras. Qualidade, talvez aquela coisa do papai e da mamãe que falaram, ai, cuti-cuti, como você é lindo, como você é perfeito e tal. Só que não resolveu, né? Resolve momentaneamente. Porque o que essas pessoas se tornam? Por exemplo, Israel, o que se tornou? Eles se tornaram, na história, aquele povo que era para ser luz das nações, eles acharam que eles eram os bambambãs, que eles eram o máximo, e inclusive transformaram a religião deles, e Deus, inclusive, na cabeça deles, ficou uma propriedade deles, né? E aí eles se acham os melhores e tal. Isso ajuda muito, mas não resolve o problema. Aliás, acaba trazendo e causando um outro problema. Mas quando eu entendo Cristo, e daí nós comentamos um negócio, eu queria comentar isso só para encerrar essa nossa live. Quando Paulo fala, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Veja que coisa antagônica a toda essa gama de coach, de terapia, de coisas que vão colocando para a gente, essas qualificações, essa coisa de você acreditar em você, que você faz, que isso acontece, embora seja importante, não resolve o problema efetivamente. Porque se for olhar Paulo falando isso, né? Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, que negócio que é esse? E a questão toda, girando nessa dignidade de Cristo, é que, inclusive, o Caio Fábio tem uma frase muito interessante, que ele diz que o homem, quando ele se conhece, o autoconhecimento, sem a cruz, sem a participação de Jesus, o autoconhecimento, somente pelo autoconhecimento, somente o homem se conhecendo, isso gera neurose, gera psicose, gera toda sorte de doença. Porque o autoconhecimento em si não vai resolver seu problema. Ele faz parte. Mas se não tiver a cruz, se não tiver Cristo... Se não tiver a Cristo na equação, né? Você se perde. É como aquela frase, você olha para o abismo olha de volta. Mas tá bom, pastor Michel. Vamos encerrar essa live aí. Para quem chegou agora, tem uma parte aí, eu coloquei no meu story. Nós tratamos da graça em relação à autoestima. E que legal a gente poder aplicar na questão prática, né? Que, na verdade, acho que o resumo é isso. A verdadeira autoestima não seria, então, autoestima. Seria Cristo-estima. E, claro, se eu estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, aí eu poderia olhar, né, para essa possibilidade que Cristo me deu de ser conforme a sua imagem. Agora, o importante é entender que isso não é uma conquista nossa. Porque é duro escutar isso, mas Lucas 14, Jesus estava num jantar ali na casa dos fariseus e estava observando Jesus. Imagina você ser convidado para comer numa casa e todo mundo fica ali olhando como é que você vai pegar o talher, como é que você come, se você come de boca aberta, boca fechada. E Jesus não se sentiu à vontade ali. Em Lucas 15, os pecadores afluíram a ele, e inclusive daí ele é chamado de amigo de pecadores, porque teu mestre come com pecadores, e Jesus se sentiu à vontade. Porque Cristo, antes de ser um mestre, um guru a ser imitado, que ele nem é guru, mas um rabino a ser imitado, ele é um salvador a ser aceito. E daí a pergunta é, eu vou ser salvo do quê? Eu vou ser salvo exatamente dessa total depravação. Eu vou trocar o meu pecado que ele recebe e vou receber a justiça dele. Por isso que não é uma estima, uma autoestima conquistada por eu me melhorar cada vez mais.
porque não há possibilidade de melhora em mim verdadeira, interior, lá do, né? O fariseu ele era bonito externo, mas internamente ele era feio. A única forma de ser bonito, de ser transformado, de ter esse brilho, que é o que na verdade seria mais importante para todos nós, e sermos o que Deus projetou para nós sermos, coroa da criação, só é possibilitado na dignidade de Cristo, e não na nossa dignidade. E o que a religião faz? Ela foca num caderno de itens que você tem que ir alcançando, de qualidades que você tem que desenvolver, para daí você se tornar conforme a imagem de Jesus. E a maior parte das pessoas já desistiram disso, porque não é possível isso acontecer. Só é possível se eu receber, se eu aceitar a dignidade dele, se eu aceitar a autoestima dele em mim, se eu aceitar que eu fui predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. E aí a possibilidade de uma estima verdadeira, que não está fundamentada no ego, mas está fundamentada em Cristo. E aí sim a gente passa a se sentir muito bem. Inclusive, porque não há culpa, né? De não ser por si mesmo, mas ser nele. Ser através dele. Então, quando João fala que ele cresça e eu diminua, porque a consequência de Cristo crescer na minha consciência, na minha visão, no meu foco, ao invés de eu querer exaltar o meu eu ou focar no meu eu, é que se possibilite de fato um eu verdadeiro, que é o único possível, aquele que está firmado na dignidade de Cristo, na estima de Deus por nós através de Cristo. Através de Cristo. É isso mesmo. Bom, glória a Deus, esse nosso primeiro Falando de Graça, a gente já até passou do horário, né? Porque não conseguiu fechar, acho que nós colocamos pontos demais, tem que colocar menos pontos, pastor Michel. Mas um fechamento aqui, que bênção, que maravilha nós podermos ser segundo a imagem do seu Filho, e isso totalmente não pelo esforço próprio, mas por receber. A nossa verdadeira fé é crer que nós somos justiça de Deus na terra por causa de Cristo. E a verdadeira estima, a autoestima, ela é antagônica a tudo que o mundo nos apresenta. Porque ele quer que a gente seja forte por si mesmo. E eu me tornando fraco, né, sabendo que em mim não há possibilidade de resolver esse problema, mas recebendo o que Cristo fez, então eu posso me tornar forte e aí realmente ter uma estima que seja capaz de vencer todos os dias as dificuldades, porque é o que Paulo fala, né? É Cristo em nós, esperança da glória. Amém, meu filho? Esperando. Amém, pastor Michel? Gente, a todos Amém. que estão conosco, um abraço, Deus abençoe. Terça-feira que vem nós vamos trazer um outro tema e vamos aí ver se a gente resume um pouco mais em 1 hora para esse Falando de Graça. Um abraço a todos. Despede aí, pastor Michel. Até mais, gente. Abraço. Obrigado a todos que participaram. Lembrando que nós voltamos com os nossos cultos lá na Avenida da Graça, às 18h30, domingo, né? Com todas as proteções e os cuidados que o pessoal, né, da saúde aí está exigindo ainda, né? Máscara no local, álcool gel, a limpeza com a água sanitária, que mais? Os cartazes, distanciamento, né? E vamos fazer também no domingo a lives que vai ser transmitida pelo Facebook do nosso culto, ok? Abraço, gente, a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Obrigado por todos que participaram aí, né? Teve várias pessoas, o Marcos, a Maricele, a Marcos Loyola, né? A Helena, quem mais? A Bárbara Santana, minha sobrinha, Helenice, um abraço, a Daniele Moreira. O bebê deve estar grande já, né, Daniele? Está crescendo. A Edna Leite, o pastor Luciano Andriano, lá da Casa do Pai. Abraço, pastor. E a Lu Crisoli, um abraço para você também, Deus abençoe. E a todos que participaram. Vê se a gente consegue trazer o pastor Zac Cabral nos próximos assuntos aí. Ele participou com a gente, né? Fiquem com Deus. Abraço aí, pastor Michel.
Abraço.